Olá, amigo do Efluente, seja muito bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, dessa vez gravado aqui na IFAT, um dia especial, não só para mim, como um fã da Luana e do trabalho do Trata Brasil, mas para o Trata Brasil também, que hoje completa 18 anos de atividade, né, Luana? Então, sejam bem-vindos, acompanhem esse episódio aqui, onde a gente vai falar sobre um pouquinho da história do Trata Brasil, da história da Luana também, e como que esse instituto ele vem ajudando o nosso país nesse setor de saneamento que é tão importante. Então, bem-vinda, obrigado por participar do nosso podcast, obrigado por aceitar o nosso convite de conversar com a gente. E eu gostaria que você começasse se apresentando para o nosso público, para quem, por algum acaso, não te conheça, não sabe quem você é, que você se apresente, para então a gente saber como que você se estruturou profissionalmente até chegar, então, a esse cargo tão importante no Instituto Trata Brasil. Legal. Obrigada, Augusto. É uma honra poder estar aqui com vocês conversando nesse dia de maioridade do aniversário do Trata, 18 anos, né? Bom, eu sou engenheira civil, né, formada na Universidade Federal de Santa Catarina. Trabalhei no começo com estradas e projetos. Aí eu passei no concurso da Casan, que é a Companhia de Saneamento de Santa Catarina. Fiquei lá um tempo como engenheira civil, depois acabei indo para a Companhia Águas de Joinville, onde eu fui presidente 4 anos. E aí eu decidi sair do serviço público, né? Decidi, enfim, pedir exoneração e fui para novos desafios. E aí surgiu a oportunidade de participar de um processo seletivo do Trata Brasil, aonde eu consegui, enfim, entrar e me descobrir dentro do saneamento, né? Porque acho que eu sou engenheira, você é engenheiro também, a gente tem um perfil muito técnico e um perfil mais de exatas, mas muitas vezes a gente não consegue traduzir essa tecnicidade para a população, para a importância do saneamento. E é isso que o Trata busca fazer, né? A gente transforma dados, informação em conhecimento em algo tangível para a população, né? Por que a água tratada é importante na minha vida? Por que a coleta e tratamento de esgoto é importante? E trabalhar com isso é um baita propósito, porque a gente vê que muitas vezes a Dona Maria lá ela vai exigir internet na casa dela, mas não vai exigir o saneamento básico. E com toda a realidade que a gente tem no Brasil ainda, né, de mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à água tratada, de mais de 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta e tratamento dos esgotos, esse trabalho de conscientização ele é fundamental. Então, super feliz de estar mais aí de 3 anos à frente do Trata e é uma honra poder estar nessa busca pela universalização, né? Eu acho que é um movimento social, acima de tudo, porque impacta na vida da população e um movimento que precisa de cada vez mais de pessoas engajadas nesse processo. Então, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês que também estão engajados nessa causa. A ideia, o propósito do podcast é justamente pegar o que a gente tem de conhecimento e entregar para quem está ouvindo a gente, levar as informações que a gente pode para mais pessoas. E eu acho muito legal esse propósito que você comentou do Instituto, porque eu assisti a sua palestra no primeiro Fórum de Rios de Água, que teve no Rio de Janeiro. Sim. E não só durante sua palestra, mas durante todos os painéis que a gente teve, o pessoal comentou muito forte sobre a importância de fazer a comunicação adequada. A gente tem uma comunicação ou até um consenso entre uma classe técnica de engenheiros que entende o quanto de carga está entrando, o que eu preciso, como que isso é convertido em quilos de DBO, DQO, mas a gente não consegue, ou a gente busca, transmitir isso para a população de uma maneira mais simples. Né? E aí, eu acho que esse é um dos principais dados que vocês têm de vocês pegarem um volume e trazer para algo que a população entenda de fato as piscinas olímpicas, né? Então, esse propósito eu acho fundamental. Antes da gente aprofundar um pouquinho mais sobre como que o Trata Brasil trata esses dados, como que ele busca, como que ele faz esses planos, eu queria saber uma atmosfera mais pessoal. Você, Luana, como que estar à frente de um projeto tão especial? Você veio construindo uma carreira no saneamento onde, na parte de engenharia, e talvez na parte ali que você estava de governança, era uma linha diferente do que você tem agora. Né? Então, como que é para você, pessoa, estar à frente de um projeto que é a nível nacional e, não sei se eu posso dizer, qualquer coisa você me corrige, acho que é uma das principais fontes de informação, se não a principal, que a gente tem no nosso país sobre os dados, né? Onde a gente tem a confiança de fato da informação. Legal.
Bom, eu acho que eu, pessoalmente, eu me encontrei no Trata Brasil, assim, para mim é uma honra poder estar fomentando o avanço de algo tão importante para todas as regiões brasileiras, né? Então, se for pensar a Luana, que era presidente da Companhia Águas de Joinville, uma cidade lá em Santa Catarina, e imaginar que eu seria presidente do Trata Brasil, nunca. Então, eu acho que a vida vai trazendo os caminhos, assim, e acho que, do ponto de vista de comunicação também, eu me encontrei por entender que eu já vivi a parte técnica, eu já vivi os perrengues da adutora rompida, O dia a dia da operação. o dia a dia da operação, o dia a dia de gestão de pessoas, né? Então eu já vivi tudo isso e como traduzir isso para que a população entenda. Eu acho que ainda tenho muito para aprender nesse sentido, porque nós somos engenheiros, então cada vez mais temos que ser engenheiros comunicadores, mas cada vez mais a gente vê que a gente precisa se comunicar, e o precisa se comunicar de uma forma que a gente consiga tangibilizar isso para a população, fazer a população entender por que a água tratada e a coleta e tratamento de esgoto é importante. E isso o complexo é fácil para todo mundo. Sim. Difícil é tornar o complexo fácil. Fácil para todo mundo. Então, o Trata está sempre assim, super aberto também a dicas, né? Então, assim, fizemos um estudo das crianças e saneamento, das mudanças climáticas. Vamos colocar agora os mais de 5.570 municípios no nosso site Painel Saneamento Brasil, sempre com o objetivo de munir a população de informação. Né? Porque a informação é muito poderosa. Quando eu vejo que o meu filho está doente, faltou 3 dias na escola, porque ele tomou água que não era potável, contaminada ou contato com esgoto, eu falo, não, então isso é importante. Mas um dia a dia isso passa. Então eu acho que o nosso maior desafio, assim, é a conscientização. Principalmente da população, porque a população estando conscientizada, ela vai votar consciente, ela vai escolher os governantes de uma maneira clara e governantes que priorizem esse tema. Então, a base das crianças, assim, na minha visão, ela é essencial para que a gente tenha uma nova geração já conscientizada com essa importância, porque senão a gente vai ficar enxergando que obra enterrada não dá voto, falar disso. Que vai quebrar o pavimento, e eu já vivi isso na prática, é um caos mesmo, né? Vai ter que pagar a tarifa de esgoto, vai ter que pagar a tarifa de esgoto, é um serviço que está sendo prestado, né? Mas acho que essa mudança de chave é algo que é de longo prazo e que a gente precisa de múltiplas mãos aí para poder conduzir, né? E como que vocês trabalham esses dados? Como que o Trata Brasil recebe essas informações para então deixar elas em um padrão onde ele pode ser transformado, como vocês têm um relatório ou ainda numa informação mais semente, que é o gibi que eu vi que vocês fazem para acessar essa camada de baixo aí de uma população que talvez vai crescer, entendendo um pouquinho mais do que a gente tem, o que é o esgoto, o que é o reuso, que talvez a gente pode comentar um pouquinho depois também. Mas como que vocês recebem esses dados e como que é o olhar técnico de vocês? Porque aí sim, eu acho que nessa etapa vocês precisam trazer essa herança de engenharia, de técnico, para interpretar de fato o que vocês têm como um todo e deixar isso mais envelopado, digamos assim. Então, como que é recebido esses dados e como que vocês trabalham eles para chegar no tipo de material que a gente tem hoje? Perfeito. A gente depende muito da publicação do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, que é o SINISA, né? O Trata Brasil, ele parte de uma premissa que é a utilização de dados públicos, né? Então, mesmo que muitas vezes a gente tenha algumas considerações, mas esse dado, será que é isso mesmo? Precisa ter auditoria em cima do dado que a companhia informa para o Ministério, mas a nossa premissa é utilizar os dados públicos, mesmo que esses dados públicos tenham que, no futuro, passarem por uma auditoria mais precisa e tudo mais, né? Então, esses dados públicos são dados do SINISA, que é o Sistema Nacional de Informação e Saneamento, do Ministério do Trabalho, do DataSUS, enfim, da PNAD, enfim, do IBGE, todos os dados públicos disponíveis, nós pegamos esses dados, nós temos um economista que trabalha com a gente, que é o professor Fernando Garcia, ele alimenta o banco de dados e ali a gente faz as correlações. Então, essas correlações são fantásticas, porque a gente começa a ver que a criança tem relação com a falta de saneamento, que a mulher tem doença ginecológica porque falta saneamento, coisas assim que talvez num olhar direto a gente não ia conseguir correlacionar, né? Então, temos essa premissa, mas tem muita coisa assim que dá para ser feito. Então, fizemos ano passado
um estudo de mudanças climáticas, tudo com base em dados públicos, dados disponíveis. Pega as estações, quantas estações tem, qual é a qualidade do rio, bota essas informações junto, o que isso está acontecendo, o que não está. Então, acho que essa premissa é muito boa para manter a credibilidade do Instituto, né? Então, o Instituto ele tem a credibilidade que ele tem por sempre se pautar em dados públicos e tendo uma equipe técnica robusta por trás, fazendo todas essas correlações. Então, tu consegue unir o conhecimento à transparência que precisa ter. Exatamente. E ideias são sempre bem-vindas. Se vocês tiverem alguma ideia também, super aceitamos. E vocês enxergam que no passar aí, você à frente do Instituto, você enxerga que a gente está de fato caminhando para uma direção onde as informações são utilizadas na tomada de decisão? Com certeza, né? Eu acho que hoje todo mundo está pautado em decisões baseadas em dados. Né? Acho que já não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Assim, acho que o uso da internet das coisas para buscar dados e ser mais assertivo na tomada de decisão, as próprias empresas, para elas tomarem a decisão, elas precisam dos dados. Né? Então, cada vez mais a gente precisa de um banco de dados confiável, onde todo mundo pode acessar. Né, e utilizar esses dados de uma maneira tranquila. Eu vejo assim, as companhias de saneamento, não tem mais companhia que não tem CCO, raras que não tem, né, que tem BI, que toma a decisão de onde substituir rede, aonde construir estação, aonde fazer manutenção, tudo baseado no BI. Então, acho que esse é um caminho sem volta e ainda bem, porque a gente está sendo mais assertivo no uso do recurso financeiro também. Sim. Antes não tinha todas as informações, ia pelo feeling, o operador acha que é isso, né? O cara que trabalha na manutenção acha que é isso. Hoje, com todas essas informações, a gente consegue gastar o dinheiro de maneira mais afetiva, digamos, ou investir o dinheiro de maneira mais afetiva. Afetiva, não. Afetiva, assertiva. Mas eu acho que... Efetivo. Acho que isso é muito importante porque quantas estações que a gente já viu que foi investido um rio de dinheiro e depois não atendeu talvez a qualidade que precisava, ou ficou sucateada, ou não terminou a obra. Então acho que tudo isso ajuda a dar um embasamento para o valor que está sendo pedido e também para o que vai ser efetivo. E o que você enxerga para o futuro? Lá no Fórum de Rios de Água, eu lembro que você comentou de um estudo, acho até que está para sair esse ano, do Trata Brasil, e eu achei muito legal a relação que você foi fazendo de a quantidade de oportunidade que a gente tem, que a gente olha como uma oportunidade, mas na verdade é um pouquinho caótico, porque tem muito esgoto que não é coletado e nem tratado, mas a gente olhando isso como oportunidade, a gente tem a chance de daqui para frente fazer diferente. Então, qual que é a sua perspectiva para o futuro? Porque eu lembro que você comentou, a gente tem que diminuir a perda na distribuição, que a gente tem muita perda ainda. A gente precisa olhar talvez para o reuso. E a gente não tem o tempo para resolver cada problema por vez. A gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. E qual que é a sua perspectiva para o futuro do saneamento? Eu vejo assim, não tem como agora falar, não, vamos primeiro universalizar a água, depois a gente vai universalizar o esgoto e depois a gente vai pensar no reuso e depois a gente vai reduzir perdas e por último pensar no reuso. Não dá. É aquele velho ditado, trocar o pneu com o carro andando mesmo. Então, o que eu vejo assim, né? Nós estamos vivendo um cenário de escassez hídrica, de eventos climáticos extremos, né? E aí, nessa lógica, a gente tem menos recurso natural para fornecer para a população, para tratar e distribuir em água para a população. Por outro lado, a gente está lançando muita carga orgânica de esgoto bruto e está pagando muito mais para tratar essa água e tudo mais. Então, a universalização precisa acontecer para 90 milhões de habitantes e 30 milhões de habitantes que não têm água, né? 90 esgoto e 30 água. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ir reduzindo as perdas. Então, hoje está em 39,9%. Pô, tem cidade que aumentou a população com o crescimento populacional, mas diminuiu a captação de água, porque reduziu perda, ou seja, não está tendo um impacto ambiental tão grande naquela bacia de captar água. Legal. Né? Por outro lado, poxa, as indústrias estão precisando cada vez mais de água nos seus processos produtivos. Claro, elas têm tentado minimizar esse uso, mas sempre precisa, né? Então,
Da onde vai vir essa água? Por que não ser uma água de reuso para o uso industrial ou até para outros usos que a gente está pensando? Os data centers que estão querendo se instalar no Brasil, Sim, por que sim. não utilizar a questão da água de reuso para isso, né? Até lá no Fórum de Reuso eu citei o exemplo de quando eu era presidente da Companhia Águas de Joinville, que tem uma estação de tratamento de esgoto muito próximo da Tupi, que usa água para resfriar forno. Então, assim, essa água de reuso ali Muito tranquilo, muito tranquilo. A gente deixa de impactar o meio ambiente por estar captando tanta água, a gente deixa de usar energia elétrica porque está bombeando água lá de longe para resfriar forno, né? Então, acho que esse é um caminho que ao longo do processo a gente vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Vai ter que encaixar um no outro, não tem muita saída. Exatamente. Então a gente pode concluir, digamos assim, que o reuso também ele entra como algo estratégico para que a gente chegue então nessa meta de acesso à água. Sem dúvida, principalmente porque a gente está vivendo um cenário de eventos climáticos extremos, né? Então vai ter localidade que não tem como a gente fugir disso, né? Esse é o ponto. Eu acho que aí vai surgir um desafio muito interessante também na parte da comunicação. Se já é difícil a gente explicar qual que é o dano, qual que é o benefício de tu ter água na tua torneira e ter o esgoto canalizado, indo para o lugar onde ele vai ser tratado, imagina chegar no ponto de falar para a pessoa que talvez aquele esgoto, ele está na tua pia, que de certa forma já está, a gente sabe, mas eu acho que transformar isso de uma maneira tangível, assim, acho que vai ser um desafio bem interessante. Sem dúvida. Eu fui para Portugal esse ano e lá eles chamam as estações de tratamento de esgoto de fábricas de água. Genial, é genial. Olha a diferença do mindset, né? Então, assim, é uma fábrica de água, dali sai água. Agora, o uso que tu vai querer ter para aquela água vai determinar o grau de tratamento que tu vai dar. Exatamente. Quanto tu vai investir nisso, mas tu pode tratar até o ponto de ser potável, ou não. Tu pode tratar para irrigar as ruas, enfim. Então, essa discussão vai ter que vir a comunicação de novo, é tudo, né? É tudo. E eu acho muito interessante como... às vezes essa mentalidade ou até os termos que a gente usa, eles vão distanciando a gente, né? Porque, de novo, lá no fórum, a professora Ana Silvia também fala muito disso, né? De que água é água. Só que aí o Márcio do Aquapolo fala, beleza, aqui é esgoto, lá é água residual. Sim. Vai fora é água contaminada. Tudo é uma fábrica de água e aqui é esgoto. E aí a gente pega o que é a água, bota a palavra esgoto e ela vira algo muito distante. Tanto que a gente tá aqui na feira, a gente tá dando um cocôzinho para as pessoas que acertam muito legal. o quiz, né? E, na verdade, a pessoa pensando, um cocô? Ai! E aí? Que isso? Já pensou para onde que vai o teu cocô? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Essa é a reflexão. É. Muito legal. E qual que são os seus objetivos para o Trata nos próximos anos? Bom, o Trata, a gente brinca, né, que ele vai existir até que a última pessoa receba água tratada e coleta e tratamento dos esgotos, né? Acho que a gente tem um desafio grande de fomentar em localidades onde o tema saneamento ainda não é prioridade, fomentar que os governantes coloquem esse tema na ordem do dia. Eu sempre trago como exemplo o Acre. O Acre investiu em 2023, que é o último dado disponível, R$ 2,98 por ano por habitante em saneamento básico. R$ 2,98. Então, assim, a gente deveria estar investindo, em média no Brasil, R$ 231 por ano por habitante. Como é que um estado que investe, vamos lá, R$ 3 vai conseguir universalizar? Nunca. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa avançar em determinadas localidades. A gente precisa pensar nas áreas rurais, nas áreas vulneráveis, né, na população que mais precisa do acesso ao saneamento, como replicar essas soluções, como buscar soluções que sejam efetivas do ponto de vista ambiental, social, de engajamento com a comunidade de uma maneira geral. Né? Acho que o desafio não falta, né? A gente tem uma equipe fantástica também que está aí sempre trabalhando e buscando melhorar, né, as questões e sempre aberto também. Agora veio a ideia, mas vamos pensar na questão da água subterrânea, é algo que lá atrás o Trata fez um estudo, mas precisa voltar a debater, vamos fazer um estudo sobre isso. E assim vai, né? A gente vai buscando as ideias e vai trazendo conhecimento para uniformizar esse conhecimento para o Brasil de uma maneira geral. E eu acho que isso é muito importante porque a gente precisa também ter isso validado, né? Não é quando a gente fala do Trata, e eu acho que toda essa importância que ele tem para o Brasil é porque ele traz essa confiança de um estudo, de um dado. De uma análise técnica. Isso, a gente não pode ficar no eu acho que vai faltar água, eu acho que vai acontecer tal coisa.
né? E hoje a gente tem muitos estudos, não só do Trata, mas que indicam que o futuro vai faltar água. Vai faltar. Então a gente tem que fazer alguma coisa ou para esticar esse prazo, ou para, quem sabe, tomara a gente conseguir reverter alguma coisa. Mas Sim. precisa ter investimento. Tendo investimento, precisa aplicar ele de maneira efetiva. Para que a gente possa chegar nisso. Eu acho que a gente está se encaminhando para o final do episódio. Legal. Gostaria de saber se você tem alguma mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes. Agradeço, né, a oportunidade de estar aqui no EfluenteCast. Falar que o Trata está super à disposição. Iniciativas como essa são fantásticas porque fomentam o conhecimento técnico, fomentam a discussão sobre esse tema tão importante. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigado. E contem conosco aí para o que precisarem, para a gente ver o saneamento cada vez mais avançando e as pessoas saudáveis e felizes. Tá certo, muito obrigado pela sua presença. Pessoal, fiquem ligados, a gente vai postar mais coisas sobre a feira. E se vocês estiverem buscando algum dado, vocês sabem que o Instituto Trata Brasil é a fonte aí dos dados confiáveis do saneamento no Brasil. Até a próxima.